Salve, rapaziada, como vocês estão? Depois de vocês pedirem tanto, hoje eu tô trazendo aí vídeo falando sobre constelação. Mas antes, eu queria pedir a opinião de vocês sobre um assunto que eu tô pensando aqui agora. Como vocês sabem, eu voltei há pouco tempo, porque eu sofri um acidente, enfim, falei no vídeo anterior. E eu tô pensando em fazer uma série evoluindo um Dark Lord do zero. Então, queria saber se vocês assistiriam, né? Vou postar diariamente aí as minhas decisões em relação a esse Dark Lord. E a outra decisão seria referente a criar esse Dark Lord nesse servidor aqui em que o meu mago está, ou em um servidor novo. A diferença é que nesse servidor aqui eu já conseguiria criar o Dark Lord, porque você precisa ter um personagem level 300 no servidor para conseguir criar um Dark Lord. Então, num servidor novo, eu precisaria criar um personagem novo, chegar até o level 300 e criar o Dark Lord. Nesse aqui eu já consigo. Então, deixe os comentários aí para eu ver se vocês estão pensando como eu. Eu já pensei aqui o que eu posso fazer, mas eu quero ver se vocês estão pensando como eu. Então vamos lá. Vou abrir a constelação, mostrar minha constelação. Ih, abriu errado. Mostrar minha constelação para vocês. E vou puxar do zero, embora as primeiras constelações lá você não tenha a opção, porque só tem. Quer dizer, você só tem uma opção. Nas outras constelações você tem duas. Você pode escolher entre duas opções. Então na primeira aqui já vem o HP máximo, né? Eu vou abrir só para vocês verem mesmo. Qualquer coisa é só dar um pause. Então aqui só tem uma coisa, só tem uma opção mesmo, não tem o que fazer, né? E a gente vai passando e aqui já começam as duas opções. Nesse início aqui, né, a gente tem duas opções. A primeira é Def, isso é o Mago Inteligência, né? A primeira é Def e a segunda é redução de espera das skills. Então reduz em mais 2%. E então sempre que tiver redução de espera, eu sempre estou optando por redução de espera. Mas se tiver, quer dizer, em primeiro lugar, redução de espera e dano crítico e aumento de veneno, eu sempre escolho dano crítico, que inicialmente você não vai ter skill de veneno. Então, você sendo mago inteligência, claro. Mais pra frente, quando você começar a pegar skill de veneno, aí até faz um certo sentido você colocar dano de veneno. Mas se você for mago de agilidade, é importante você sempre optar por aumento de dano de veneno. Esse aqui é o checkmate do mago de agilidade. Fugindo um pouco do assunto aqui, mago de agilidade, as skills dele demoram muito para rodar, né? Porém, o dano é muito alto. E o mago de inteligência, você tem essa opção de sempre conseguir escolher o redução de espera e suas skills vão rodar muito mais rápido. É claro, com auxílio de outras skills de redução de espera também, como Mana Bush e algumas outras que te ajudam a zerar, resetar suas skills. Então, basicamente, o mago de inteligência ele vai ter skill toda hora, enquanto o mago de agilidade ele vai ter um dano maior, porém com uma espera também maior das skills. Então, por isso que o mago híbrido ele tem bastante dano, porque ele tem um CD cooldown bem baixo, né? E isso ele traz também para as skills de veneno que ele tem, né? Por esse motivo que eu optei por fazer o mago híbrido, porque eu ia utilizar os recursos que eu tenho de redução de espera do mago de inteligência para agregar nas skills de mago de agilidade, ou seja, então eu ia ter essas skills a todo momento. Então aqui também redução de espera e outra opção era ataque, né? Essa daqui, redução de espera também eu escolhi, outra opção era ataque. Aqui eu escolhi dano excelente e aumento de dano e veneno. Essa aqui eu poderia hoje, né, se eu resetasse, eu poderia ao invés de escolher dano excelente, eu poderia aumentar dano de veneno, mas para mim tá bom assim. Mas aqui é uma coisa que eu poderia mudar, com certeza. No 41, redução de espera também, em detrimento da defesa. Velocidade de ataque mais 7, aumento de veneno. Redução de espera também eu escolhi, taxa de resistência crítica. Se você for fazer um mago tanque, né, quiser fazer essa experiência, então você sempre vai escolher aqui taxa de resistência, defesa, essas coisas. Eu nunca fiz esse teste e também nunca vi quem tivesse feito. Seria legal aí se alguém fizesse. Eu realmente não tenho espírito para fazer esse teste, pelo menos até esse momento. Então aqui eu escolhi dano crítico, em detrimento aqui do veneno, dano de veneno, redução de espera mais 2%, né? E assim vai. A maioria que vocês vão ver aqui é redução de espera quando ela estiver competindo com outra skill. Olha lá, redução de espera, velocidade de ataque, redução de espera. Qualquer coisa é só vocês irem pausando o vídeo caso precisem dar uma olhada mais específica. Defesa ignorada também é bom, dano de veneno, redução de espera,
Se você é mago agilidade, meu amigo, soca tudo em aumento de veneno. Não tem muita opção, não. É isso. Mago de veneno é dano desde o início, porque o cooldown da skill é muito alto. Então é dano crítico, redução de espera, contra taxa de resistência excelente. Aqui eu já dei uma aumentada no dano de veneno, né? Eu poderia aqui escolher velocidade de ataque, mas minha velocidade de ataque já é muito alta. Então aqui eu pensei, não, minha velocidade de ataque já tá muito alta. Então eu vou botar aqui no dano de veneno. Aí ali eu já comecei a meio que subir o dano de veneno. Mas quando ele compete com taxa de espera, redução de espera, aí a gente escolhe redução de espera. Aqui também aumento de veneno contra defesa ignorada. Redução de espera contra dano crítico, menos dano crítico. Menos dano crítico no caso recebendo, né? Se alguém ataca a gente recebe 10% menos dano se esse dano que o oponente deu for crítico. Aqui dano crítico, aqui o dano que a gente tá dando, porque tem sinal de mais. Aí aumenta mais 10% do nosso dano crítico. Aqui redução de espera contra velocidade de ataque, aumento de dano de veneno contra resistência excelente, redução de espera contra dano excelente, mais 10%, é que seria o dano que a gente dá. E aqui eu não evoluí, porque eu ainda não cheguei nesse patamar. Então, aqui seria a taxa de resistência crítica, mais 5%, e aumento de dano de veneno. O que eu escolheria aqui? Manda um comentário aí para ver se vocês pegaram aí o padrão que eu venho fazendo até esse momento. Então aqui a gente tem taxa de resistência crítica, mais 5%, e aumento de dano de veneno. Como vocês viram aí que eu tô focando em dano e redução de espera, então obviamente aqui eu escolheria aumento de dano de veneno. Então, basicamente é isso. Eu nunca resetei Constelação até esse momento. Coisa que dá para fazer. Por que eu nunca resetei? Porque vocês viram que tinha uma ou outra coisa ali que eu mudaria, que foi aquele aumento de dano de veneno, como eu mostrei para vocês, né? Então não tem muito o que mudar, para mim não faria muita diferença. Então aqui seria uma opção. Você só precisa de um livro mestre de classificação de 3 estrelas, que vocês encontram no shopping aqui. Galera, eu tava viajando aqui pra procurar o livro que eu falei pra vocês agora, e eu encontrei isso aqui, cara. É melhor carta de Lorde das Trevas pra mudança pra Dark Lord. É claro que eu não vou fazer isso, porque senão eu perderia o mago. Mas dá pra mudar aqui de classe pra Lorde Negro, cara. Eu não sabia. Eu tô vendo isso aqui agora. Sempre tá tendo mudança nesse jogo. Então você consegue comprar essa carta pra mudar pra Dark Lord. Claro, isso aqui é uma mão na roda pra quem tá no top. Se eu não tivesse parado, talvez eu tivesse até considerado fazer isso aqui. Mas é doideira, cara, né? E tem essa outra aqui. Eu não entendi bem a diferença entre uma para outra. O que eu consegui ver aqui é que uma tem um nível, considera um nível baixo. Só essa diferença que eu tô observando. Você precisa estar no level 150 para usar, enquanto essa você precisa estar no level 350. Aparentemente, eu não tenho certeza. Eu preciso parar e dar uma olhada mais rígida aqui, né? Mas é doideira, enfim. Eu vou procurar o livro que eu tô falando pra vocês e já volto. E mais uma coisa, eu só cliquei pra baixo aqui em crescimento e tem outro livro aqui que eu também tô vendo agora. 3.000 diamantes. Olha, nível 400 só pode ser usado em Lorência e ao usar, você poderá mudar sua classe. Você terá um período de retratação de 72 horas após a mudança de classe. Então considere cuidadosamente. Após a mudança de classe, equipamentos equipados, habilidades aprendidas e outros aspectos relacionados à classe mudarão. Mudanças específicas podem ser verificadas após o uso do cartão de mudança. Recompensa de evento. Isso não é magia comum, é um milagre. Recompensa de evento. Então aqui sugere que você poderia conseguir no evento. Porém, como a gente sabe que aqui no Dark Epoch tem um montão de evento de cash, então provavelmente é evento de cash. Então não é como a gente pensaria aí, de acordo com o padrão, pelo menos que eu conheço, de evento de Mu. Quando tem evento, é evento. Então você não precisa pagar nada. Então, os Mus das antigas, né? Só que aqui a gente sabe que evento é aquele evento cash. Você precisa pagar, enfim. Bom, galera, achei esse aqui, ó. Livro mestre de classificação por estrelas. É só vir em loja de diamantes, etc. E livro mestre de classificação por estrelas. O ruim é que tem que pagar aí 200 diamantes, né? Então é bom acertar na constelação desde o início para não ter que gastar aqui para ficar resetando. Mas o livro é esse aí, caso vocês tenham essa dúvida. O vídeo foi esse, se inscrevam no canal. Dúvidas deixem no comentário ou no primeiro link aí da descrição. É o link do Discord, você pode entrar lá em contato comigo. Aquele abraço e até a próxima.